Nas extremidades sul e leste do mar Egeu ficam algumas das maiores ilhas da Grécia. Esses lugares parecem remotos hoje em dia, mas já estiveram no centro da inovação humana. Muitos valores da civilização grega e ocidental nasceram e foram cultivados aqui. Creta, Samos, Quios, Rhodes e o Dodecaneso, destinos de uma beleza verdadeiramente hipnotizante e de um patrimônio absolutamente inestimável. Creta, lar de antigos palácios e da sombria lenda do Minotauro. Rhodes, a ilha que já foi governada por monges guerreiros nascidos na turbulência das cruzadas. E a Acrópole de Lindos, onde Roger Moore comandou um campo de prisioneiros de guerra em um clássico filme da Segunda Guerra Mundial. Observe as decorações hipnotizantes de uma vila pintada e o restaurante onde os clientes têm pratos quebrados em suas cabeças. Descubra o mosteiro onde mulheres que desejam engravidar esperam que suas orações sejam atendidas. O deslumbrante sítio clássico que deu origem ao juramento mais sagrado da medicina. A ilha tranquila que pode entrar em erupção, causando caos e destruição. Os artistas vibrantes que dão vida à cultura da antiga Creta. E a praia idílica onde Zorba, o grego, dançou. Nas extremidades sudeste do mar Egeu ficam as ilhas mais distantes da Grécia, o Dodecaneso. O nome Dodecaneso significa 12 ilhas. Na verdade, esse arquipélago é formado por 15 ilhas grandes e até 150 pequenas. Ao longo da história, o Dodecaneso ficou no meio do fogo cruzado de guerras e invasões, desde os turcos otomanos até os italianos e alemães. Talvez por isso essas sejam, possivelmente, as ilhas mais diversas e cosmopolitas de toda a Grécia. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na maior das ilhas do Dodecaneso. Alguns a chamam de Ilha das Rosas. Para outros, é a Ilha do Sol. Mas muitos outros a conhecem como o antigo lar de uma estátua gigantesca, o Colosso. Esta é Rhodes. Mandraki, o Porto de Rhodes. O porto não abriga apenas uma marina excelente, mas também é um centro comercial com lojas flutuantes e um restaurante flutuante. Mas há milhares de anos, no século III a.C., os marinheiros que se aproximavam viam uma cena ainda mais impressionante. Em Game of Thrones, o Porto de Braavos é guardado pelo Titã de Braavos, uma enorme estátua que fica com um pé em cada lado do porto. Essa ideia dramática é inspirada em uma maravilha da vida real que pode ter ficado aqui no Porto de Mandraki há mais de 2000 anos, uma estátua gigantesca de bronze do deus do Sol Hélio, o Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os antigos a construíram em agradecimento a Hélio, que eles acreditavam proteger sua cidade contra invasores. Mas a estátua não ficava com as pernas abertas sobre o porto. Ninguém tem certeza de onde ela ficava, mas pode ter sido aqui, no local atualmente ocupado pelo Castelo de São Nicolau. Com cerca de 33 metros de altura, o Colosso teria ofuscado o castelo atual. Foram 12 anos para construí-lo, mas ele ficou de pé só 54 anos. Por volta de 228 a.C., um terremoto a destruiu e seus enormes pedaços quebrados ficaram espalhados por 1000 anos antes de serem derretidos como sucata. Nos últimos anos, um grupo de arquitetos europeus apresentou planos ambiciosos para reconstruir a estátua, desta vez com 150 metros de altura. A cidade medieval de Rhodes é um dos sítios históricos mais importantes do mundo.
A maioria desses edifícios está aqui há mais de 600 anos, continuamente ocupados. Essa poderosa muralha medieval que cerca a cidade antiga se estende por 4 quilômetros. Ela é protegida por 11 portões. O mais impressionante é o portão marinho. Construída em 1478, era a principal entrada da cidade a partir do porto. E dentro dessas muralhas encontra-se uma maravilha arquitetônica. Este é o Palácio dos Grandes Mestres, construído por uma das ordens militares mais famosas da história, os Cavaleiros de São João de Jerusalém. Fundados durante as Cruzadas, esses monges guerreiros cristãos tiveram presença na Terra Santa por quase 200 anos. Mas quando as forças muçulmanas finalmente expulsaram os cruzados em 1291, os cavaleiros buscaram estabelecer um novo centro de poder. Em 1309, eles chegaram a Rhodes. No coração da cidade antiga, eles construíram este palácio para funcionar como centro administrativo e residência dos seus grandes mestres. Hoje o palácio ostenta um pátio magnífico. De sentinela aqui estão estátuas de imperadores romanos, recuperadas das ruínas de um antigo teatro na ilha vizinha de Kos. O palácio é construído no estilo gótico, um exemplo raro desse tipo de arquitetura na Grécia. Ele serviu não apenas como palácio, mas também como fortaleza. Em 1481, essas poderosas muralhas foram quase destruídas por um terremoto. Mas o momento mais dramático da história do palácio aconteceu cerca de 40 anos depois, quando um exército turco sitiou. Apenas alguns milhares de cavaleiros enfrentaram um ataque determinado de 100 mil turcos. Apesar de um esforço valente, os cavaleiros não conseguiram resistir ao cerco. Forçados a abandonar o palácio, eles deixaram Rhodes para nunca mais voltar. A história de Rhodes teve sua cota de episódios sombrios, nenhum deles mais marcante do que durante a Segunda Guerra Mundial, quando os italianos, aliados da Alemanha nazista, estavam no controle. Sob o domínio italiano, a comunidade judaica da ilha ficou relativamente intocada. Mas quando os alemães ocuparam Rhodes, tudo mudou. Sob uma copa verde, um pequeno monumento homenageia os eventos horríveis de 1944, quando os nazistas reuniram 1.800 judeus homens, mulheres e crianças. Eles enviaram esses civis inocentes para um destino sinistro, o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. 1.604 judeus rhodesianos morreram em Auschwitz. Em sua memória, esta praça se chama Praça dos Mártires Judeus. Os nazistas tentaram apagar todos os vestígios da presença judaica em Rhodes e quase conseguiram. Hoje, pouquíssimos judeus vivem na ilha. Mas a Praça dos Mártires Judeus também já presenciou momentos mais leves. Em 1979, o ator greco-americano Telly Savalas, mais conhecido por seu papel como Kojak, filmou uma cena aqui. Kojak é um policial durão e implacável, mas no filme da Segunda Guerra Mundial Fuga para Atena, Savalas mostra um lado mais romântico. Ele e a atriz principal, Cláudia Cardinale, protagonizam uma famosa cena de dança aqui, em frente à fonte do cavalo marinho da praça. Os produtores de Fuga para Atena encontraram seu cenário mais dramático na costa sudeste de Rhodes, na Acrópole de Lindos. No filme, Roger Moore, famoso por interpretar James Bond, faz o papel de um general austríaco obcecado por antiguidades gregas. A Acrópole de Lindos faz o papel do fictício Monte Atena, onde Moore administra um campo de prisioneiros de guerra. Os prisioneiros são obrigados a escavar ruínas em troca de um tratamento mais favorável. Os eventos do filme são fictícios, mas na vida real os nazistas eram habilidosos em saquear artefatos de sítios arqueológicos. A Acrópole de Lindos tem sido um lugar importante por milhares de anos.
Os antigos gregos e romanos reconheceram a importância estratégica deste local, que protege uma importante rota marítima entre a Europa e o Oriente Médio. Das águas calmas do Mediterrâneo, penhascos íngremes sobem 90 metros até a Acrópole. Aqui, os antigos construíram um grande templo para a deusa Penalídia. Muitos séculos depois, os cavaleiros de São João tomaram a Acrópole e construíram estas muralhas magníficas. Fuga para Atena não é o único filme gravado neste pináculo deslumbrante. Em 1961, Gregory Peck e Anthony, que vieram aqui para filmar outro grande sucesso da Segunda Guerra Mundial, Os Canhões de Navarone. No filme, Peck e Kim interpretam soldados aliados que se disfarçam de pescadores gregos e atravessam o Egeu para lutar contra os nazistas. Não é surpresa que o elenco de Navarone tenha ficado encantado com o local, tanto que um deles, inclusive, quis criar um vínculo permanente com Rhodes. Mais ao norte, ao longo da costa, fica uma das enseadas mais pitorescas da ilha. Esta é a Baía Anthony Kim, batizada em homenagem ao ator. Em Navarone, Kim interpretou um comando grego e alguns anos depois, teve um papel ainda mais famoso como Zorba, o grego no filme de mesmo nome. Ironicamente, porém, que não tinha sangue grego. Na verdade, ele era mexicano-americano. Kim descobriu essa baía e sua praia enquanto filmava Os Canhões de Navarone. Ele se apaixonou pelo lugar e decidiu comprá-lo. As autoridades concordaram que o ator poderia ficar com o local por uma quantia simbólica em troca de seu papel na divulgação de Rhodes, mas voltaram atrás na promessa e a compra foi anulada. Kim jurou nunca mais visitar Rhodes. Mais de 50 anos depois, a disputa continua sem solução, com a viúva de Kim, Catherine, ainda buscando compensação das autoridades gregas. Esta colina extensa na costa leste de Rhodes tem um propósito único. Duas mulheres e uma criança sobem ao topo. Elas estão em uma peregrinação ao mosteiro de Tsambica, uma igreja bizantina dedicada à Virgem Maria. Mas esta não é uma peregrinação comum. Disse que se uma mulher subir os 292 degraus até o mosteiro e rezar diante do ícone da Virgem Maria, ela será agraciada com um filho dentro de um ano. O mosteiro é um imã para mulheres sem filhos, que vêm venerar o ícone do século XI, especialmente no dia 8 de setembro, data da festa de Tsambica. A crença pode ter suas origens na lenda de Ártemis, a antiga deusa grega da fertilidade e das parteiras. Alguns acreditam que um altar dedicado à deusa ficava neste pico vertiginoso. Muitas mulheres tiveram seus pedidos atendidos e, como forma de agradecimento, algumas dão aos filhos o nome de Tsambicos ou Tsambica em homenagem ao mosteiro. A noroeste de Rhodes fica uma das joias do Dodecaneso. Banhos de sol no mar Egeu, a ilha de Simi e seu porto, Gialos, há muito tempo continuam a atrair jet-setters e celebridades. Talvez sejam as encantadoras e vibrantes fachadas neoclássicas coloridas que margeiam o porto, ou quem sabe o labirinto hipnotizante de vielas na parte alta da cidade, Orio. Seja qual for o motivo, estrelas famosas e políticos, de Mariah Carey e Michael Douglas a George Bush Sr. e Silvio Berlusconi, já visitaram a ilha de Simi várias vezes. Em um restaurante de frutos do mar à beira-mar, os clientes presenciam um espetáculo bizarro.
O proprietário, Manos Margos, quebra pratos primeiro no chão e depois nas cabeças deles. A princesa Beatrice, da família real britânica, ficou famosa por receber esse tratamento quando visitou o restaurante. Esse costume, conhecido como a quebra de pratos, é uma tradição antiga em Sini. Seu objetivo era afastar os maus espíritos, mas hoje em dia é feito mais por diversão e entretenimento. Talvez seja a coisa mais divertida para se fazer em Sini. Mais adiante à beira-mar há outro restaurante de história colorida. O restaurante Los Art Yacht Club, com sua fachada vermelha marcante, foi palco de um dos acordos de paz mais famosos da história grega. Em 8 de maio de 1945, os nazistas finalmente se renderam aos aliados aqui, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial na Grécia. O Asclepeion na ilha de Kos é um dos sítios clássicos mais importantes de toda a Grécia. Ele leva o nome de Asclépio, o deus grego da cura e da medicina, que foi banido para a terra por seu pai, Apolo. Disse que Asclépio aprendeu a arte da cura com um centauro. A lenda inspirou os antigos gregos a construir instituições dedicadas à medicina, os primeiros hospitais do mundo. O médico mais renomado da história se formou aqui. Seu nome era Hipócrates, e hoje ele é mais conhecido pelo juramento de Hipócrates. O juramento surgiu a partir de um código de ética médica criado por Hipócrates. Aqueles que o faziam prometiam não causar dano aos seus pacientes e tratá-los da melhor forma possível. Muitas escolas de medicina modernas ainda utilizam o juramento ou partes dele em suas cerimônias de formatura. O Asclepeion foi um centro de cura até o século IV d.C., quando 2 terremotos sucessivos forçaram a saída de seus residentes. Mas até hoje, ele é famoso por sua abordagem científica ao diagnóstico e tratamento médico. Logo ao sul de Kos, na ilha de Nísiros, parece possível entrar diretamente em uma história da mitologia e lenda grega. Sob a superfície deste ilhote rochoso, pode-se ouvir um ser poderoso conhecido como Titã Gemendo. Sabe-se que ele já entrou em erupção com um poder devastador. Segundo a mitologia, este lugar foi palco de uma batalha épica entre o Titã e o deus do mar, Poseidon. Esta pequena igreja tem vista para um vale magnífico. Aqui, Poseidon esmagou o Titã com uma rocha gigantesca, ou pelo menos era assim que os antigos acreditavam, pois Nísiros abriga a cratera Cefanos, um vulcão adormecido que entrou em erupção pela última vez em 1933. De formato oval, Cefanos mede 260 metros de diâmetro e 27 metros de profundidade. É uma das maiores e mais bem preservadas crateras hidrotermais do mundo. Surpreendentemente, as pessoas são livres para caminhar sobre a cratera, se quiserem. Elas apenas são orientadas a não se aproximar dos buracos onde a superfície pode ceder de repente. Ao norte do Dodecaneso, as ilhas de Samos e Chios guardam as entradas para a costa oeste da Turquia. Elas compartilham uma história comum desde os tempos antigos, quando eram pontos de passagem para o comércio, navegação e comunicação entre a Ásia e a Europa. Desde que foram habitadas pela primeira vez por volta de 5.000 a.C., as ilhas passaram pelas mãos de todas as grandes civilizações do Mediterrâneo, dos gregos aos egípcios e aos romanos do primeiro século a.C. Na Idade Média, o controle passou para o Império Otomano, que dominou até 1912, quando as ilhas foram finalmente incorporadas ao Estado grego. Escondido dentro de uma baía protegida, o porto de Samos deu origem a navios por mais de 2.000 anos.
Em 250 a.C., toda a marinha egípcia estava baseada aqui, e por um bom motivo. Os construtores de barcos de Samos eram famosos por suas habilidades, pelos cascos de madeira resistentes feitos com madeira local. Durante séculos, o pinho de Samos foi valorizado por todos os estaleiros da Grécia por sua robustez e alto teor de resina. No entanto, no século XX, a demanda por cascos de madeira diminuiu. A Baía de Agios Isidoros abriga o último histórico estaleiro sobrevivente da ilha. Aqui, 2 artesãos usam o pinho de Samos para criar resistentes barcos de pesca conhecidos como trecanteria. Vavelis Manoliadis, visto aqui aplanando madeira, trabalha ao lado de seu amigo, Kyriakos. São únicos construtores locais que utilizam métodos tradicionais. 50 anos atrás, havia 100 construtores navais trabalhando aqui, mas agora restaram apenas Vavelis e Kyriakos. Dependendo do tamanho, os dois conseguem construir em média 5 barcos por ano, mas essas embarcações precisam ser duráveis. Elas são destinadas a pescadores locais que passam muito tempo em alto mar. No passado, piratas também navegavam por esses mares. A noroeste de Samos, eles miravam outra ilha solitária. A ilha grega de Kios abriga uma vila como nenhuma outra. Pirgi é realmente famosa pelos curiosos motivos geométricos em preto e branco chamados cista que enfeitam suas fachadas, tanto que é conhecida como a Vila Pintada. Essa técnica decorativa, muito parecida com os grafite italiano, é produzida aplicando camadas de argamassa tingidas em cores contrastantes sobre uma superfície umedecida. Pirgi ainda preserva sua estrutura medieval original e histórica do século X, com ruas estreitas, abóbadas e arcos. Pode ser a vila mais bem preservada de Kios. Outra cidade de Kios não poderia ser mais diferente. Vila Torre Bizantina de Anavato se agarra a um pico de granito no centro da ilha. Agora abandonadas, suas moradias em ruínas sobem até uma fortaleza medieval no topo. No passado, este era um posto militar, provavelmente criado para defender contra os piratas que assolavam as costas da ilha. Os piratas atacaram Anavatos regularmente nos séculos XVIII e XIX. Depois, após um terremoto catastrófico em 1881, a vila foi finalmente abandonada. Hoje, ela está bem preservada e estranhamente silenciosa, o verdadeiro retrato de uma cidade fantasma. Marcando o limite sul do Mar Egeu está a maior de todas as ilhas gregas. Creta tem 257 quilômetros de comprimento e 60 quilômetros de largura no máximo. Por isso não é de se admirar que seus habitantes a chamem de Megalonissos, a Grande Ilha. Mas eles não estão falando apenas do seu tamanho. Eles também estão falando do seu status, porque foi aqui que tudo começou. Se a Grécia é o berço da civilização europeia, então Creta é o berço da Grécia. Muito antes de a civilização grega clássica surgir no continente, uma sociedade sofisticada floresceu nesta ilha espetacular, os minoicos.
Os minoicos governaram Creta de aproximadamente 3000 a 1100 a.C. Eles deixaram para trás impressionantes vestígios físicos e palácios magníficos. O maior de todos é o Palácio de Cnossos, que prosperou por mais de 1000 anos. Como um importante centro comercial, ele mantinha ligações com muitos portos e cidades do Mediterrâneo Oriental. Em sua época, Cnossos era um verdadeiro prodígio, ostentando edifícios reais espetaculares, oficinas extensas e luxuosos túmulos escavados na rocha. Mas com o tempo, os minoicos foram substituídos pela cultura micênica, que surgiu na Grécia continental. Por volta de 1400 AC, um incêndio destruiu parte de Cnossos. A cidade que sobreviveu era apenas uma sombra de sua antiga glória. Cnossos voltou à fama no início do século XX, quando o arqueólogo britânico Arthur Evans a escavou e restaurou. Hoje, o sítio cobre cerca de 14.000 metros quadrados. Cnossos é um lugar misterioso. Nunca vamos compreender totalmente a cultura minoica que construiu esse grande complexo. Mas o que realmente captura a imaginação aqui é a lenda de uma criatura temível, misteriosa, metade homem e metade touro, o Minotauro. O governante de Cnossos, o rei Minos, prendeu a criatura em um labirinto escuro, um emaranhado de passagens tortuosas. O Minotauro espreitava nas sombras, devorando qualquer um que tivesse o azar de ser lançado no labirinto, até que finalmente o herói Teseu matou. As origens da lenda podem estar relacionadas à atividade sísmica. Cnossos fica no centro de uma zona de terremotos. Alguns acreditavam que o tremor da terra era o som do Minotauro rugindo. Arthur Evans acreditava que a lenda se originou no esporte minoico de salto sobre touros, retratada em afrescos nas paredes do palácio. Ao agarrar os chifres do touro e saltar de volta sobre o animal, homem e touro pareciam ser uma só criatura. Mas será que o labirinto existiu? A questão intriga os visitantes de Cnossos há muitos anos. Alguns acreditam que o próprio palácio era o labirinto, e ele realmente tem uma aparência labiríntica, com muitos corredores confusos e becos sem saída. A civilização minoica pode ter desaparecido há milhares de anos, mas seu espírito está muito vivo entre os cretenses de hoje. O teatro minoico é um grupo de jovens dançarinos que recriam as performances exuberantes dos antigos minoicos, incluindo a dança do touro. Como seus ancestrais antigos, os dançarinos saltam energicamente sobre um touro. Felizmente, não é um de verdade. Evagalia Orfanodaki é uma dançarina tradicional grega. Ela se apresenta com o teatro minoico desde 2011. Ela pratica todos os dias para aperfeiçoar os movimentos e técnicas complexas da dança. Evagalia e seus colegas dançarinos gostam de manter viva essa tradição. Mas as mulheres não são apenas dançarinas, elas também se veem como sacerdotisas inspiradas pela natureza. Ao dançar, elas rezam para a deusa mãe, representada por uma antiga oliveira que fica de frente para o teatro. Não é surpresa que a natureza seja importante para o povo cretense, considerando os arredores magníficos em que vivem. No sudoeste de Creta ergue-se uma majestosa cadeia de montanhas calcárias. Esta é Lefkauri, as Montanhas Brancas, conhecidas por seus espetaculares planaltos e desfiladeiros que cortam a rocha como túneis.
O mais impressionante é o desfiladeiro de Samaria. A partir da vila costeira de Agia Romeli, o desfiladeiro sobe gradualmente em direção às montanhas. Com 16 quilômetros de extensão, é um dos cânions mais longos da Europa. Em seu ponto mais alto, o desfiladeiro atinge 380 metros de altura. As encostas íngremes e a beleza selvagem fazem do desfiladeiro de Samaria um dos destinos de caminhada mais populares de Creta. O local também exibe impressionantes extensões de floresta mediterrânea em alta altitude. Pinheiros, ciprestes e árvores frigania prosperam aqui. No passado, este era um rico fornecedor de madeira, mas hoje em dia o desfiladeiro conta com proteção especial como Reserva Mundial da Biosfera da Unesco. E mesmo assim há perigo em meio à beleza. Alguns trechos íngremes são propensos a deslizamentos de rochas. Não muito longe, outro desfiladeiro corta as montanhas. Com sua aparência amarelada e empoeirada, parece pertencer mais ao oeste americano do que ao sul do Mediterrâneo. Este é o desfiladeiro de Aradina, famoso por suas paredes íngremes que sobem verticalmente por 150 metros. Também é lar de uma pequena comunidade. Esta caminhonete está indo para a única vila habitada da região. Além do desfiladeiro, a vila de Agios Ioannis está separada do resto de Creta, mas conta com um elo vital importante. A ponte de Aradina cruza o estreito desfiladeiro a uma altitude de 138 metros. Esta é uma ponte Bailey, um tipo de ponte pré-fabricada que pode ser facilmente transportada e montada manualmente. Engenheiros britânicos desenvolveram essas estruturas pela primeira vez para uso militar durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, a ponte de Aradina é a mais alta do seu tipo no mundo. Construída com uma estrutura de aço e tábuas de madeira, ela tem 84 metros de comprimento. A ponte deve sua existência a dois empresários locais, os irmãos Vardinovianis. Eles a encomendaram para dar à sua comunidade uma ligação com o mundo exterior. Sem a ponte, Agios Ioannis teria sido abandonada. Agora, moradores como Manuelis Orfanodakis podem chegar facilmente à vila. Mas quando um veículo atravessa a ponte, a atmosfera serena é quebrada. O som dos pneus sobre as tábuas de madeira cria um eco estrondoso que pode ser ouvido por todo o cânion. Também não é seguro ficar embaixo da ponte, pois veículos que passam frequentemente soltam detritos que despencam até o fundo. Em Matala, na costa sul de Creta, há uma praia e um penhasco com uma história única. Com dezenas de pequenas cavernas, a face da rocha parece uma enorme colmeia. Os primeiros habitantes da ilha, na Idade da Pedra, escavaram as cavernas na face do penhasco há milhares de anos. Alguns acreditam que elas eram usadas como tumbas, mas é igualmente provável que fossem espaços de moradia. Em tempos recentes, as cavernas de Matala se tornaram um destino icônico para os hippies. Na década de 1960, a chegada de americanos cabeludos e tocando violão mudou completamente a pacata vila de pescadores de Matala. Famosamente, Bob Dylan, John Baez e Cat Stevens teriam sido atraídos por esse refúgio boêmio. Mas a cantora Joni Mitchell tem a conexão mais próxima com Matala. Em 1970, Mitchell veio morar nas cavernas após seu doloroso término com o também compositor Graham Nash. Na época, a vila de Matala tinha apenas 2 restaurantes e uma padaria, e Joni adorava a culinária local simples e saudável. Ao final de uma estadia de 4 meses, ela já sentia saudades de casa, mas a experiência inspirou algumas das músicas de seu aclamado álbum Blue. Joni Mitchell pode até ter encontrado paz e amor em Creta, mas a ilha também já conheceu guerra e turbulência.
A cidade de Chania, na costa norte de Creta, parece pacífica hoje em dia. Mas há 80 anos, no auge da Segunda Guerra Mundial, ela estava tomada por soldados armados. Os alemães invadiram a Grécia em abril de 1941 e rapidamente dominaram o continente. Depois de algumas semanas, apenas Creta ainda resistia ao poder da Alemanha nazista. Com a Marinha Britânica controlando os mares, os alemães não estavam dispostos a arriscar um ataque anfíbio. Em vez disso, Hitler decidiu adotar uma tática nova e ousada. No dia 20 de maio de 1941, dezenas de aviões alemães apareceram no céu sobre Chania. Eles não eram bombardeiros, mas sim aeronaves de transporte carregando uma carga humana. Quando os aviões lançaram suas cargas, enxames de paraquedistas escureceram o céu. Cerca de 10.000 paraquedistas alemães desceram sobre Creta. Pela primeira vez na história, uma força invasora havia chegado principalmente pelo ar. Os alemães enfrentaram um exército combinado de aliados e gregos. Embora a força contasse com 40.000 homens, havia escassez de armas e artilharia pesada. Mesmo assim, os aliados infligiram pesadas baixas aos paraquedistas alemães. Mas então os alemães assumiram o controle, forçando os aliados a uma lenta retirada em direção à costa sul da ilha. Muitos daqueles que caíram no conflito estão enterrados aqui, no cemitério de guerra dos aliados na Baía de Souda. Os britânicos perderam quase 4.000 homens na Batalha de Creta, com mais 11.000 capturados. Este cemitério é um lembrete sombrio do terrível preço que a guerra cobrou em vidas humanas. Não só em Creta, mas ao redor do mundo. Mais adiante, a costa da ilha é um lugar cheio de cores. A areia da praia de Elafonisi tem um tom rosado notável. Mas não é a própria areia que é rosa. Na verdade, a cor é produzida por milhares de conchas quebradas. As conchas pertencem a um tipo de ostra chamado foraminífera. Quando são esmagadas, sua cor avermelhada se mistura com a areia, dando-lhe um tom rosado. Isso, combinado com as águas claras de tons verde-azulados, dá a impressão de um paraíso exótico. E não é surpresa que Elafonisi seja constantemente eleita uma das praias mais majestosas do mundo. Bem ao norte de Elafonisi, perto do extremo noroeste de Creta, fica outra praia especial. A Lagoa de Balos é possivelmente o corpo d'água mais fotografado de toda a Creta. Uma praia de areia clara cerca a Lagoa Turquesa, que atrai turistas de todos os cantos. A lagoa e seus arredores são um refúgio para flora e fauna raras. Para protegê-la, o governo proibiu hotéis altos e edifícios comerciais que costumam prejudicar pontos de beleza natural. Dois dos visitantes mais famosos da lagoa foram o príncipe Charles e a princesa Diana. Em 1981, o casal real passou a lua de mel no Mediterrâneo. O iate deles, o Britannia, ancorou aqui em Balos. Hoje em dia, o navio de cruzeiro, o Grambusa, faz viagens regulares até a lagoa. Turistas desembarcam e invadem a praia, parecendo até soldados em uma invasão. Poderia ser cena desembarque dia D o resgate do soldado Ryan. Se não fosse pelo clima impecável e pelo ambiente tranquilo. Quando se trata de ideias para filmes de Hollywood, Creta não fica para trás. Um Filho da Terra inspirou dois filmes muito famosos e completamente diferentes.
No alto de uma colina, nos arredores da capital de Creta, Heraclião, está o túmulo do homem que escreveu a última tentação de Cristo. Nikos Kazantzakis continua sendo um dos escritores mais famosos da Grécia. Então, por que ele está enterrado nesse lugar solitário, marcado apenas por uma cruz simples e uma laje de pedra? Kazantzakis nasceu em Heraclião em 1883. Ele viajou bastante para o exterior, retornando à Grécia pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Em 1955, ele publicou A Última Tentação de Cristo, que retrata um Jesus com fraquezas demasiadamente humanas. Medo, dúvidas, depressão e desejo. O romance causou grande polêmica e a Igreja Ortodoxa grega excomungou Kazantzakis. Ele não teve permissão para ser enterrado em um cemitério. Então, em seu testamento, pediu para ser enterrado fora dos muros de sua cidade natal. Em 1988, a polêmica reacendeu quando Martin Scorsese dirigiu um filme baseado no romance. Nessa época, Kazantzakis já estava morto há muito tempo. O famoso epitáfio em seu túmulo diz: "Não espero nada. Não temo nada. Sou livre." Esses sentimentos têm uma base eloquente em outro grande romance de Kazantzakis, Zorba, o Grego. Publicado pela primeira vez em 1946, Zorba, o Grego foi adaptado para o cinema, estrelado por Anthony Quinn e Alan Bates. A cena mais icônica do filme foi gravada aqui na praia de Stavros. Aqui, o grupo de dança Vigla Torres apresenta uma dança folclórica grega chamada Sirtaki, tornada famosa pelo filme. Zorba, o Grego, foi um sucesso de bilheteria e ganhou 3 Oscars. Para os estrangeiros, o filme parece personificar a Grécia, mas toma algumas liberdades. O filme conta a história de Basil, o escritor inglês reservado que viaja para Creta a negócios. Enquanto está lá, Basil conhece o grego extrovertido Alexis Zorba e sua vida muda para sempre. Na cena final do filme, Basil e Zorba dançam o Sirtaki na praia de Stavros. O Sirtaki pode ser dançado em linha ou em círculo, com as mãos nos ombros dos vizinhos. Mas a dança tem um segredo: é puro Hollywood. O coreógrafo Georges Provias a criou para o filme. Ao som da música do famoso compositor grego Mikis Theodorakis, a dança de Zorba se tornou um sucesso mundial. Quando o filme termina, Basil aprendeu a sair de sua concha e abraçar a vida. Assim como o próprio Nikos Kazantzakis, ele aprendeu a não esperar nada, a não temer nada e a ser livre. Um sentimento que encanta muitos dos que visitam Creta e as ilhas encantadoras da Grécia.